Com vocês, nosso companheiro José Liceu. Uma boa noite a todos os companheiros e companheiras, aos amigos e amigas. Minha gratidão pelo afeto, pelo apoio, pela presença de cada uma de vocês hoje aqui. Meu agradecimento especial ao nosso presidente do Diretório Regional de Brasília, nosso deputado Policarpo, e ao nosso líder Chico Vigilante. Quero agradecer a presença de todos, deputados, secretários, deputadas, secretárias que estão aqui conosco hoje, os embaixadores Max e Samuel. Quando nós conversamos sobre essa atividade, eu propus que a fizéssemos em torno do legado do presidente Lula. Legado não só do seu governo, legado da trajetória política do presidente Lula, da sua trajetória histórica, que continua. Porque, com isso, quero e queria sinalizar que a vida continua, que nós temos a responsabilidade de governar o Brasil, governar Brasília, outros estados, centenas de cidades do país. Temos a obrigação de legislar, porque somos a maior bancada da Câmara, fomos o partido mais votado, temos uma participação decisiva no Senado, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras, e somos um partido da luta social, somos militantes dos movimentos populares, sindicais, de gênero, de raça. Fomos forjados na luta, construímos e fizemos história no Brasil. Não somos um partido de uma agenda só, não somos um partido de um tema só. E entendemos que as lutas estão interligadas, que não há como separar nesse momento o apoio e a sustentação do governo da presidenta Dilma com a realização do nosso 5º Congresso, ou com a nossa luta pela reforma política e tributária, ou a nossa luta para que a justiça seja feita no que diz respeito à ação penal 470. É preciso levar a palavra ao povo brasileiro. Nós não podemos permitir que a nossa palavra seja cerceada por aqueles que detêm o monopólio dos meios de comunicação. Muito menos por aqueles que usurpam o direito de falar em nome do povo, da nação brasileira. Quem fala em nome do povo e da nação brasileira é o Congresso Nacional, é a Presidenta da República, que foram eleitos pela soberania popular. Com isso, eu quero dizer a cada um e a cada uma que está aqui hoje, que nós temos que travar a luta em várias frentes e que nós teremos duros anos pela frente. E que nós devemos nos preparar para essa luta. Porque está evidente que a direita, que a oposição nesse país começa a radicalizar a luta política. É evidente que o julgamento da ação penal 470 no ano eleitoral, a marcação do julgamento
nosso às vésperas do primeiro e do segundo turno. O caráter que ganhou esse julgamento não tinha o objetivo de fazer justiça, e sim de retomar a tentativa de 2005 de desconstituir e inviabilizar o PT e os nossos governos. Portanto, não se trata da questão de uma ou outra liderança do PT que foi denunciada, nossa liderança, como o nosso deputado Paulo Rocha, que está aqui, foram absolvidas. Não se trata da denúncia do chamado mensalão. Se trata da tentativa de colocar nos bancos dos réus o PT, o governo Lula. Isso ficou explícito quando alguns ministros do Supremo, que formaram a maioria, pronunciaram seus votos. Isso ficou explícito. Portanto, ir ao encontro do povo brasileiro, falar, dialogar com o povo brasileiro sobre a ação penal 470 e sobre o legado do presidente Lula, sobre o nosso governo, nesse momento é a tarefa mais importante que nós temos. Por isso o presidente Lula e o Diretório Nacional do Partido, representado pelo presidente Rui Falcão, vai iniciar dia 20, em comemoração dos 33 anos de fundação do PT e dos 10 anos de governo do PT, uma série de seminários que começam no Anhembi, em São Paulo, para defender, divulgar, propagar o legado do presidente Lula. Quando nós citamos números, como fez aqui o nosso companheiro Vilmar, e eu tenho aqui, fiz questão de trazer hoje alguns números, que podem parecer números frios. A inflação nos anos FHC foi de 100% nos anos Lula 50. A taxa de desemprego era 10,5%, hoje é 4,7%, em dezembro de 2011, hoje é menor. A taxa Selic chegou a ser 25% ao ano, aliás, chegou a ser 27,5% real durante 36 meses. Sabe o que é pagar sobre a dívida pública 27,5% de juros? É dobrar essa dívida pública em 3, 4 anos. Foi o que aconteceu, ela era 30 e tantos por cento do PIB, passou a mais de 60% do PIB. É por isso que nós pagamos 200 bilhões de reais de serviço da dívida. Pagávamos, porque com a queda do juro a tendência é cair esse serviço da dívida. 200 bilhões representa quase 3 orçamentos da educação, do Ministério da Educação. O salário mínimo era de 56 dólares e hoje é de 306. Os investimentos públicos eram de 1,5% do PIB, hoje é de 3% do PIB, ou seja, quase 120 bilhões de reais. As reservas internacionais que foram bem lembradas aqui eram bem menores em dezembro, por causa da crise que houve, 16 bilhões, e hoje estão em 372. O PIB brasileiro, que era de 459 bilhões, hoje é de 2,4 trilhões. As exportações, que eram de 60 bilhões, hoje são de 256 bilhões. Os empregos formais criados na era FHC foram 5 milhões, 17 milhões na era Lula. As escolas técnicas federais no governo FHC 11, no governo Lula 224. Mas nós devemos procurar o sentido do governo do presidente Lula, da obra do presidente Lula. Nós devemos procurar o rumo dessa obra. Em primeiro lugar, vencemos e governamos em democracia, em liberdade. Isso é muito importante. Nós chegamos ao governo contra tudo e contra todos. Nós construímos esse partido contra tudo e contra todos. Todos aqui se recordam o que era ser petista na década de 80. Ser discriminado no emprego, ser despedido,
ser discriminado no local de moradia, ser reprimido pela ditadura, ser estigmatizado na sociedade. A construção do PT foi democrática e o PT alargou a democracia sempre que exerceu o poder, seja no legislativo, no judiciário e no executivo. Quando o PT a participação popular, o controle social, a fiscalização, a participação nos órgãos das empresas estatais, do serviço público, a luta constante do PT pela reforma política, pela reforma da Previdência, do Judiciário, pelas reformas democráticas. Esse compromisso com a democracia se expressou nas alianças que o presidente Lula fez e no governo de diálogo que ele fez com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, com as conferências que foram feitas em todo o país para desenvolver políticas públicas essas que nós desenvolvemos não nos gabinetes, não apenas nos gabinetes e nas universidades, mas na luta social por transporte, por saúde, por educação, pela terra, na luta pela igualdade, contra o preconceito, na luta por um desenvolvimento econômico e social igualitário e justo. O PT construiu programas de governo durante 10, 15, 20 anos antes de chegar a governar. Fez experiência em cidades pequenas, médias, para governar depois as capitais, os estados e o país. Quando nós construímos o nosso programa de governo, nós já tínhamos 20 anos de lutas sindicais, de lutas populares, de interação com as universidades, com os professores, com os técnicos, com os servidores públicos, com os técnicos, com os gestores, com o sindicalista, com as lideranças do movimento popular e com o partido que coordenava e sintetizava essa riqueza da luta, do pensamento político e da formulação de políticas públicas no Brasil. Nós não inventamos um programa de governo para o Brasil. Ele foi construído com sangue, com suor, com lágrimas. Foi construído na luta política. Não caímos do céu para governar o Brasil. A imensa maioria de nós teve a oportunidade de sair do trabalho rural, do trabalho operário, de sair da vida nos bairros, se alfabetizar, estudar e se preparar para que pela primeira vez na história do Brasil, centenas, milhares de trabalhadores, filhos de famílias pobres, semi-alfabetizadas, que viviam na pobreza e na miséria, hoje fossem senadores e senadoras da República, governadores e governadoras, deputados e deputadas. Essa é a primeira grande mudança que nós fizemos. Os de baixo passaram não só a votar, mas a governar. E mostraram que governavam melhor que as elites. Quem simboliza tudo isso? Luiz Inácio Lula da Silva. É ele que veio de uma família pobre, migrou para São Paulo e construiu um movimento sindical autêntico contra a ditadura, em defesa dos trabalhadores, do seu salário, das suas condições de trabalho, da sua saúde, da segurança no trabalho, de melhores condições de vida nos bairros. E daí deu um salto para criar um partido. E daí deu um salto para ter como objetivo o poder, o governo e governar o Brasil. Esse é o nosso legado. Mais que os números, o nosso delegado, e eu disse isso ao assumir a Casa Civil em 2003,
é que nós tínhamos um compromisso que cumprimos, que realizamos, de colocar o povo dentro do Brasil e o Brasil no mundo. Hoje, o povo brasileiro se sente como proprietário do Brasil. Tem esperança, autoestima, orgulho de ser brasileiro. Se sente dono e se sente não apenas representado pelo governo, mas tem a consciência que esse é o seu governo. Do povo, para o povo e pelo povo. E não o governo para as elites e pelas elites e das elites. Essa é a mudança mais importante que nós fizemos. A mudança cultural. Mas nós chegamos ao governo e levamos as consequências do que nós defendíamos e pregávamos. Mais do que isso. Em primeiro lugar, governar, repito, democraticamente. Em segundo lugar, governar com participação popular. Em terceiro lugar, primeiro objetivo do governo, acabar com a pobreza e com a miséria e com a desigualdade. Mas para acabar com a pobreza, com a miséria e com a desigualdade, é preciso ter políticas. E a primeira política que o nosso governo fez foi do excedente que nós retiramos da sociedade, do seu trabalho, por impostos, retornar ao povo, através de programas sociais, esses recursos. E aumentar o salário mínimo, aumentar a participação do trabalho na renda nacional, porque foi isso que deu condições para que o Brasil tivesse um mercado interno de massas e crescesse para dentro, e não apenas para fora. Que o país deixasse de depender das exportações do capital estrangeiro e passasse a ter uma dinâmica de desenvolvimento interno. Mas para isso era necessário que se investisse os recursos que estavam entesourados no sistema bancário e financeiro do país. E a primeira mudança foi a mudança do próprio caráter do Estado. Que aquele Estado que servia às privatizações, que servia ao rentismo, que servia ao capital externo, passou a servir ao povo, passou a servir a uma economia de massas voltada para o mercado interno e de distribuição de renda. A mudança do caráter do Estado, que passa a ser o Estado que faz planejamento, que reconstitui os planos de cargos e carreira, o serviço público, a burocracia civil, a capacidade de planejamento, de direção, de gestão, de execução, que nós temos muito o que fazer ainda nessa área. A mudança do caráter do Estado, que passa a dirigir a poupança pública, seja que está no FAT e no Fundo de Garantia, seja que está no Orçamento Geral da União como investimento, seja que está nos bancos públicos para o desenvolvimento do país, para financiar a infraestrutura, para financiar a integração regional, para financiar o desenvolvimento industrial e tecnológico do país, para financiar o agronegócio, a agricultura familiar, a reforma agrária, para financiar a economia popular. Essa é a mudança que muda o caráter. Não é verdade que o governo do presidente Lula é o governo do Fernando Henrique, continuado com políticas sociais. Não é verdade que o governo do presidente Lula, por ter utilizado instrumentos como a política de juro, ou a política fiscal, ou a política cambial, ou meta de inflação, ou superávit, é igual ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Porque a principal mudança que nós fizemos foi no caráter do desenvolvimento e foi restituir o projeto de desenvolvimento nacional e a soberania do Brasil. Hoje o Brasil é um país soberano, que tem política externa soberana, que tem presença nos organismos internacionais mais do que lidera vários organismos e várias articulações de política e de defesa de interesses do Brasil no mundo. Essa mudança do caráter do Estado brasileiro e do caráter do crescimento e do desenvolvimento é que explica por que ele se opõe tanto a nós. Não é apenas o ProUni ou o Pronatec ou o FIES que possibilitou
essa extraordinária revolução educacional que está em curso no Brasil, que apenas começa. Não é apenas o Bolsa Família, que é a universalização da Lei Orgânica da Assistência Social. Não é apenas o Brasil sem miséria. Não é apenas o Brasil sorridente. Não é apenas o projeto Brasil a Cegonha. Não é apenas agora o Minha Casa Minha Vida. Porque essas são consequências da mudança do caráter do Estado brasileiro, dos objetivos de desenvolvimento e do papel do Estado brasileiro. Porque nós mudamos, é que nós conseguimos fazer isso que levou à criação de 17 milhões de empregos, isso que levou 40 milhões de brasileiros a sair da pobreza e da miséria, isso que está levando milhões de brasileiros a poder fazer um curso profissional pelo Pronatec. Então nós não podemos, além de defender o legado e a herança do governo do presidente Lula, nós temos que defender a mudança que houve no país. Quando que o Brasil teve uma política de integração que levou à criação da Unasul? Quando que o Brasil teve uma política externa que levou à criação de um Conselho de Defesa Nacional Regional da Unasul, que levou à integração da Venezuela, agora da Bolívia, amanhã do Equador, no Mercosul, que levou o Brasil a ter a voz que tem no mundo de hoje, a liderança que tem no mundo de hoje, mas só é possível quando existe uma política interna no país, quando existe um Estado soberano, porque a política externa do país reflete a sua política interna, os interesses que são maioria, dominantes, hegemônicos no país. A recusa da ALCA e a política de integração nacional tem esta origem, porque o país passou a ser governado de forma soberana e voltada para os interesses populares e nacionais e de forma democrática. Portanto, o legado do presidente Lula, do seu governo, e agora o legado da presidenta Dilma, que já governa o país há 2 anos, estamos no 3º ano, pode-se dizer que é o início de um processo de transformações sociais, econômicas e políticas no Brasil. Por que eu digo que é o início de um processo? Porque nós não somos maioria no país. Nós vencemos eleições e governamos através do Executivo. Fazemos alianças político-partidárias, formamos blocos político-parlamentares que expressam blocos sociais. Porque quando o nosso saudoso José Alencar veio compor a chapa presidencial em 2002 do presidente Lula, o que representava isso? Não era apenas a aliança do PL com o PT, não era apenas a aliança da bancada do PL, de senadores e deputados com a bancada do PT. Era a aliança de amplos setores do capital produtivo, de pequenos e médios empresários e de grandes empresários nacionalistas, democráticos, com um partido da classe trabalhadora, com um partido popular. Foi o que viabilizou não só a vitória, como depois a possibilidade e a governabilidade durante os 8 anos do governo do presidente Lula. Uma política voltada para a produção e não para o rentismo. Uma política que visava, como conseguimos, a redução dos juros. E quando a crise internacional bateu às portas do Brasil, nós não fomos, como o presidente Fernando Henrique Cardoso, de pires na mão, bater as portas do FMI e do governo dos Estados Unidos. Nós tivemos a coragem. Tivemos a coragem de tomar as medidas, primeiro, de reduzir os juros, reduzir o depósito compulsório, liberar os recursos dos bancos públicos, dar crédito, porque sem crédito é como se houvesse um colapso numa economia. E garantimos o crédito. E radicalizamos a política econômica. E saímos da crise para crescer já em 2010, mais de 7%. E evitamos o desemprego,
evitamos a falência e não deixamos de investir no social, e não deixamos de investir na infraestrutura, nem em ciência e tecnologia, nem de educação. Não deixamos de investir nem na saúde, nem na educação. Não deixamos de fazer avançar os processos de integração. Outra crise se abateu agora em 2009 e 2010. E nós, de novo, não fomos bater as portas nem dos bancos internacionais, nem do Fundo Monetário Internacional. Pelo contrário, tomamos as medidas necessárias para a defesa comercial do país, reduzimos os impostos com amplas desonerações de mais de 40 bilhões de reais. Reduzimos de novo os juros e fizemos uma política cambial que defende a indústria e defende o mercado interno. Portanto, em duas grandes crises internacionais, a diferença entre o nosso governo e o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso é uma diferença de essência. Não é uma diferença de forma ou de métodos de enfrentar a crise. É que o Brasil de hoje é outro Brasil. Isso não significa que nós cumprimos o nosso papel. Foi bem lembrado aqui o ano de 2022, 200 anos de independência do Brasil. Quais são os principais desafios que nós temos? O primeiro deles é o desafio político. É vencer as eleições de 4 anos, além de governar e dar governabilidade ao governo da presidenta Dilma. Mas isso diz respeito a nós, ao PT e aos partidos que o PT compõe a coalizão que governa o Brasil. Esse desafio depende do que nós estamos fazendo hoje aqui, que é conversar, dialogar, defender as nossas políticas, convencer, porque os nossos adversários estão fazendo isso dia e noite para desconstituir a nossa política. Quando não, para sabotar, criando crises artificiais, buscando estabilização, crises políticas que podem vir a prejudicar o já difícil crescimento econômico. Porque o país vai crescer 1%, cresceu, tudo indica 1% ano passado, e tem como objetivo crescer mais de 3% no ano de 2013. Mas as limitações são muitas, e os desafios são grandes. E eles dependem de avanços na consciência política e do nível de organização da sociedade. Esse é o principal entrave para os avanços de mudanças estruturais no país. Porque se não há avanço da consciência política e do nível de organização, não há avanço das maiorias progressistas e de esquerda e socialistas no Parlamento e no Congresso Nacional. E não há como avançar das reformas, para citar duas, da política tributária, ou avançar nas medidas para a redução dos juros, para diminuir o serviço da dívida, para que hajam mais recursos para investir naquilo que é fundamental, que é modernizar a economia brasileira e reduzir seus custos. Se reduz o custo de uma economia, reduzindo o custo financeiro dos juros que se paga para produzir, para consumir. Se reduz o custo da economia, reduzindo o custo da energia, da água, e preservando a energia e a água. Se reduz o custo da economia, aumentando a produtividade do trabalho, que se aumenta agregando valor à produção com tecnologia, ou economia de matéria-prima e de energia. Isso depende de pesquisa tecnológica, acesso à tecnologia, e depende de avanços no nível geral de cultura e educação de todo o povo brasileiro. A nossa questão para os próximos anos não é apenas de dar e formar e capacitar cada brasileiro para exercer uma profissão num outro nível tecnológico. Que a elevação da produtividade de um país, a elevação da capacidade de produzir com menos trabalho, menos energia, menos matéria-prima, é que permite o aumento do salário médio da sociedade. Porque isso significa que a redução dos custos permite que o salário possa
ser aumentado e ter uma participação maior na renda nacional. Mas só é possível se nós elevamos o nível cultural e político de todo o país. E aí vem a questão, que não é só a questão da disputa política e do enfrentamento político que a mídia oposicionista conservadora faz contra nós. A disputa política, como por exemplo fez agora com a questão da energia, ou faz com relação à Petrobras, ou faz com relação à ação penal 470, ou faz com relação às alianças que nós fazemos com a hipocrisia e com o cinismo. Enquanto eles nos criticam que nós estamos aliados ao PMDB, propõe ao PMDB de Minas Gerais que se alie ao governo Anastasia Aécio e propõe ao PMDB de São Paulo que participe do Alckmin. E o PMDB do Paraná acabou de entrar depois de uma articulação do governador de Aécio, retirar a maioria no diretório regional do governador Roberto Requião, passa a apoiar o governo Beto Ricci e entrar no governo. A questão desse embate, nessas questões, é muito maior, porque é a questão de formar valores e cultura e convencer a sociedade de uma narrativa que não é a realidade. Construir um Brasil que não é o real, que o povo vive no dia a dia. É o Brasil da corrupção, é o Brasil da desigualdade, é o Brasil que não avança, é o Brasil que vai entrar em crise. E isso é feito através de aparelhos ideológicos e culturais, que não são só os jornais, a televisão e o rádio. É o teatro, é o cinema, é a música, são as revistas, são os livros. E é o debate e a discussão, e é a educação e a cultura. Então, nós que somos dirigentes e militantes políticos, que somos atores sociais, cidadãos e cidadãs, que temos e participamos da vida política do país, como podemos ouvir, ver todos os dias a negação do que nós construímos e a tentativa de dizer ao povo brasileiro que o nosso governo é uma continuidade do governo Fernando Henrique Cardoso, ou que nunca houve tanta corrupção no Brasil, nunca se combateu tanta corrupção como agora. Nunca houve tanta democracia no Brasil como agora. Nunca houve um governo tão democrático como o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Inclusive que sabe reconhecer erros e muitas vezes retificar políticas e decisões. Que dialoga com a sociedade, que ouve a sociedade. Tanto é verdade que a redução do preço da energia, todos os problemas e polêmicas que existem nessa matéria, que ela é muito complexa, foi apoiada pelas federações de indústria e pela maioria da população brasileira. Os desafios dos próximos 10 anos, portanto, não são só o de levar o emprego a todos os brasileiros, de expandir a educação para que nenhum jovem fique fora da escola profissional ou média, de cada vez mais expandir o ensino universitário. Não é só de cada vez mais dar aos 100 milhões de brasileiros que batem as portas do Sistema Único de Saúde, o atendimento de saúde, levar saneamento à metade do Brasil que não tem, terminar com o déficit habitacional, elevar a participação do salário na renda nacional a mais de 60%. Não é só esse. É também de construir uma consciência cidadã e construir um amplo, forte movimento social organizado no país que sustenta essas transformações. E fortalecer os partidos políticos, fazendo a reforma. Esses que gritam todos os dias, pega ladrão, são os que não querem o financiamento público, o voto em lista. São os que se alimentam do Caixa 2 e do poder econômico. São os que não querem as mudanças. São os que acabaram com a cláusula de barreira, acabaram com a fidelidade partidária e agora autorizaram que você, quando sai do partido, não só pode sair, como pode levar o tempo de rádio e televisão
E o fundo partidário vai criar um mercado de compra e venda de partidos, não é só de voto, não. São os pistolhos da sociedade. Porque se fosse o contrário, teria ficado 15 dias no Jornal Nacional a notícia que o partido número 1, Fissachuja, é o PSDB com 37% dos candidatos que foram impedidos em 2012 de ser candidato. O PT está lá na rabeira com 4%, e na maioria dos casos, por erros administrativos, por questões na prestação de conta nos tribunais, e não por corrupção, na imensa maioria dos casos. Então, meus companheiros e minhas companheiras, por isso que eu comecei dizendo que a luta pela justiça, pela revisão criminal da ação penal 470, a luta pelo esclarecimento à sociedade da violação dos direitos garantidos individuais e mesmo dos preceitos básicos do Código Penal de Processo Penal, da própria Constituição, que foi praticado nas decisões adotadas pelas maiorias do Supremo Tribunal Federal, não é a única luta que nós temos, e eu diria inclusive que não é a principal, porque para continuá-la nós dependemos da luta política geral. E essa luta política geral vai exigir do nosso partido, eu me permito falar agora só do PT mesmo, porque sou seu filiado, uma mudança grande. Ele tem que se preparar para esses novos tempos, se qualificar para esses novos tempos. Primeiro, se renovando com a juventude, porque nós estamos chegando aos 70 anos. Segundo, fortalecendo a sua democracia interna com a formação política e com o debate democrático e a eleição democrática das suas direções. Qualificando os seus filiados e dirigentes, desenvolvendo novos instrumentos de comunicação, já que nós temos essa maravilha que é a internet para enfrentar, estamos enfrentando os poderosos donos dos meios de comunicação e o pensamento único que eles querem expandir pelos meios de comunicação. Temos que fortalecer o partido, ampliando a sua filiação, ampliando a sua militância, criando sedes que sejam espaços culturais, sociais, espaço para os movimentos, para a comunidade, transformando o PT num partido vivo, como ele é, porque é o maior partido do Brasil, partido de 25% dos brasileiros, é o partido mais votado, respeitando a pluralidade e a diferença, respeitando os adversários e cada vez mais consolidando as nossas alianças, porque sem alianças sociais, sem alianças políticas, sem alianças eleitorais, sem alianças parlamentares, sem alianças de governo, ninguém governa. Por maior que seja um partido, ele sempre vai necessitar de aliados. Até porque, pela diferenciação e desigualdade do desenvolvimento econômico e social da sociedade brasileira, os diferentes interesses se expressam de forma diferente em diferentes partidos. Por mais que um partido possa ter problemas de pouca representatividade, muitas vezes de fisiologia, muitas vezes de incapacidade, ele sempre representa determinados interesses. Como cada deputado e deputada, cada senador e senadora, cada vereador e vereadora representa interesses sociais, que se embate no parlamento e resulta o governo, que resulta do parlamento, porque o governo está dirigido pela lei. É do parlamento que resulta a lei. E é o parlamento que cria as leis. E ela expressa quanto o Código Florestal é aprovado da maneira A, B ou C, é porque se expressa uma correlação de força na sociedade e a imposição de interesses determinados sobre outros interesses. Quando a reforma tributária avança mais ou menos para ser progressiva e não regressiva, avança mais ou menos para ser direta sobre a propriedade, as grandes riquezas, as grandes fortunas, é porque
Isso expressa os interesses dentro do parlamento. Quando o governo faz uma política mais à esquerda, mais à direita, é porque expressa interesses da sociedade mais progressista ou mais conservadores. É por isso que o nosso governo é um governo de centro-esquerda, progressista, popular, nacionalista e democrático, que ele expressa, inclusive retomando o fio da história, o Brasil. Aquele Brasil da Revolução de 30, aquele Brasil das grandes lutas dos tenentes, aquele Brasil rebelde de 24, de 30, o Brasil do Partido Comunista Brasileiro, da CGT, das grandes greves, reflete o Brasil do pensamento socialista, reflete o Brasil daqueles que lutaram pelas reformas de base, daqueles que enfrentaram o golpe militar em 64, daqueles que fundaram o Estado brasileiro moderno, democrático, que criou as bases para a industrialização do Brasil, que se expressou na figura de Getúlio Vargas, do desenvolvimentismo de Juscelino Kubitschek, a geração de 68 que resistiu à ditadura militar, expressa os diferentes partidos comunistas e socialistas, os milhares, dezenas de milhares de sindicatos que foram fechados em 37, foram fechados em 64 e ressurgiram fortes, estão hoje aí expressos na CUT, na Força Sindical, na UGT, nas centrais sindicais, na CONTAG, no Movimento Sem Terra, expressos o sentimento, o sentido histórico do povo brasileiro, da sua classe popular e trabalhadora. E o PT é herdeiro de toda essa tradição. E é por isso que o PT se consolidou, tem raízes na sociedade brasileira. Por isso que tudo que fizeram contra nós nesses 7 anos, e olha que não foi pouca coisa, nós estamos aqui de cabeça erguida, de pé. Para defender não somente a nossa presidenta e o presidente Lula, nosso ex-presidente Lula, nossa liderança maior, para defender não apenas os seus governos, para defender não apenas o legado de Lula, mas para defender o Brasil e o povo brasileiro. Muito obrigado. Pessoal, antes da gente terminar a nossa atividade, eu quero ainda agradecer a presença do prefeito do Cruzeiro do Oeste do Paraná, Valtinho, cidade que acolheu o Zé Dirceu durante a